E se o primeiro pedaço da promessa for um túmulo? Você orou, confiou e creu com todo o seu coração que Deus tinha um plano. Você segurou firme nas promessas, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. E então, chegou o dia, o momento que você mais esperava, a resposta que tanto buscava. Mas em vez de consolo, veio dor. Em vez de conquista, veio perda. Em vez de um novo começo, veio um fim. Você esperava ver portas se abrindo, e o que viu foi um caixão sendo fechado. Você imaginava segurar vitórias, e o que segurou foi o silêncio. Como lidar com isso? Como continuar acreditando quando a promessa parece ter morrido? Talvez hoje você esteja ali, no seu próprio campo de Macpela, enterrando sonhos, chorando perdas, tentando entender como a fidelidade de Deus se encaixa nesse capítulo da sua vida que parece tão escuro. Mas e se esse túmulo for, na verdade, o primeiro pedaço da promessa? E se, ao invés de sinal de fim, esse lugar de dor for o marco silencioso de um começo? Abraão conhecia bem esse lugar. Ele enterrou Sara no solo da promessa, pagando um preço alto por algo que, aos olhos humanos, parecia ser apenas perda. Mas Deus estava fazendo muito mais do que Abraão podia imaginar. Gênesis, capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Essa foi toda a duração da vida de Sara. Ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e Abraão foi prantear Sara e chorar por ela. Depois disso, Abraão se levantou do lado do corpo de sua esposa e falou aos filhos de Et, dizendo: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Peço que me deem um pedaço de terra para sepultura entre vocês, para que eu possa sepultar minha falecida esposa. Os filhos de Et responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor. O Senhor é um príncipe poderoso no meio de nós. Sepulte sua falecida em uma das melhores sepulturas que temos. Nenhum de nós negará ao Senhor o uso de sua sepultura para enterrar a sua morta. Então Abraão se levantou e se curvou diante do povo daquela terra, os filhos de Et, e lhes disse: Se vocês concordarem que eu sepulte minha morta aqui, ouçam-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me venda a caverna de Macpela, que é dele, que fica no fim do seu campo, que ele a venda a mim por preço justo, como posse de sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio do povo, e ele respondeu a Abraão, na presença de todos os filhos de Et, de todos os que entravam pelo portão da cidade: Não, meu senhor, ouça-me, dou ao Senhor o campo e também a caverna que está nele. Diante do povo da minha terra, eu dou ao Senhor. Sepulte sua morta. Abraão se curvou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra: Ouça-me, por favor. Quero pagar o preço do campo. Aceite o pagamento para que eu possa sepultar ali a minha morta. Então Efrom respondeu a Abraão: Meu senhor, ouça-me. A terra vale 400 siclos de prata, mas o que é isso entre mim e o Senhor? Sepulte sua morta. Abraão concordou com Efrom e pesou a prata que ele havia mencionado na presença dos filhos de Et, 400 siclos de prata, conforme o peso corrente entre os comerciantes. Assim, o campo de Efrom em Macpela, perto de Manre, o campo, a caverna que está nele e todas as árvores dentro dos limites do campo, foi transferido para Abraão como propriedade, na presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, a leste de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele está foram confirmados como propriedade de Abraão para servir de sepultura pelos filhos de Et. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 23 marca um momento de profunda dor na vida de Abraão, a morte de sua esposa, Sara. Ao mesmo tempo, é um capítulo que revela maturidade espiritual, confiança em Deus e o cumprimento sutil das promessas divinas.
Aqui não se trata apenas da perda de uma esposa amada, mas de um passo significativo no processo de enraizamento de Abraão na terra prometida por Deus. Sara viveu 127 anos, uma idade notável e única na Bíblia, por ser a única mulher cuja idade de falecimento é registrada com precisão. Isso por si só já indica sua importância no plano de Deus. Sara não foi uma mulher qualquer. Ela foi co-herdeira da promessa, mãe de Isaque e companheira de Abraão na jornada de fé. Sua morte, portanto, não é apenas um fato biográfico, mas um marco na história da redenção. Abraão, ao receber a notícia da morte de Sara, expressa o luto de forma profunda. Ele chora e pranteia por ela. Mesmo sendo um homem de fé chamado por Deus, Abraão sente a dor da perda. Isso nos mostra que a fé não anestesia o sofrimento, mas o coloca no devido lugar, diante de Deus, com reverência e esperança. Depois do luto, vemos Abraão se movendo com dignidade. Ele se levanta para tratar da sepultura de Sara, não de forma impulsiva, mas com sabedoria e sensibilidade. Ele reconhece que ainda é um estrangeiro na terra de Canaã, mesmo sendo a terra que Deus prometeu dar à sua descendência. Abraão ainda não a possui por direito legal, mas isso não abala sua convicção de que ela será sua. Aqui vemos um equilíbrio belo entre a promessa futura e a realidade presente. Abraão vive pela fé, mas também age com responsabilidade no presente. A negociação com os filhos de Het, especialmente com Efron, é cuidadosamente descrita. O texto dedica bastante atenção ao processo de compra do campo de Macpela. Isso não é mero detalhe burocrático, é teologicamente significativo. Abraão se recusa a aceitar a terra como presente. Ele insiste em pagar o preço total, porque ele deseja ter legalmente uma posse naquela terra. Ele compreende que essa compra representa um ato de fé. Mesmo sem ver o cumprimento total da promessa, a terra inteira sendo dada à sua descendência, ele crê e sela essa fé com uma compra oficial. A caverna de Macpela se torna o primeiro pedaço da terra prometida que Abraão possui de fato, e é um túmulo. Isso parece estranho à primeira vista. Por que o primeiro pedaço da terra prometida seria um sepulcro? A resposta está no modo como Deus conduz sua aliança. A posse da terra começa com a morte, não com a conquista, e isso aponta para algo muito maior. O plano de redenção passa pela morte, para que a vida venha. O túmulo de Sara antecipa uma verdade que será plenamente revelada em Cristo, que a promessa de vida eterna passa inevitavelmente pela realidade da morte, e que Deus está presente mesmo nos vales mais escuros. Além disso, o comportamento de Abraão ao longo de toda a negociação é exemplar. Ele age com humildade, respeito, honestidade e justiça. Ele não exige privilégios, não tenta manipular a situação, mas honra as normas da terra, mesmo sabendo que, por direito divino, toda a terra lhe seria dada. Isso mostra o caráter de alguém transformado pela aliança com Deus, submisso, confiável e cheio de esperança. A conclusão do capítulo mostra que o campo e a caverna foram legalmente transferidos para Abraão e que ele sepultou Sara ali. Esse pequeno pedaço de terra se torna símbolo de uma promessa muito maior. Com o tempo, outros patriarcas também seriam sepultados ali, incluindo o próprio Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Aquela caverna se tornou um testemunho visível e permanente da fé na fidelidade de Deus. Assim, Gênesis 23, embora aparentemente seja apenas o relato de uma morte e de um sepultamento, carrega em si um poderoso testemunho sobre viver e morrer com fé. Ele nos mostra que mesmo nos momentos de maior perda, Deus está trabalhando para cumprir tudo o que prometeu. O silêncio de Deus neste capítulo não é ausência, mas uma profunda demonstração de sua fidelidade, pois Abraão age movido por uma certeza. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico.
Uma das primeiras lições que salta aos nossos olhos em Gênesis 23 é o valor da dor diante da morte e como ela pode ser vivida com dignidade. Abraão, mesmo sendo um homem de fé, não reprime seu sofrimento. Ele chora por Sara. Isso nos ensina que o luto é parte legítima da experiência humana, mesmo para os que confiam plenamente em Deus. A fé verdadeira não exige frieza emocional, mas sabe entregar a dor nas mãos do Senhor. Em um tempo em que a cultura muitas vezes tenta disfarçar ou silenciar o sofrimento, este capítulo nos convida a ver o luto com reverência, sem desesperança, sabendo que mesmo na morte, o crente está cercado pelas promessas de Deus. Outra lição poderosa é sobre viver como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Abraão se apresenta assim aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês. Isso não era apenas uma constatação geográfica, mas uma verdade espiritual. Embora Deus tivesse prometido a terra a ele e à sua descendência, Abraão ainda habitava como alguém que não possuía tudo plenamente. Essa postura ensina aos fiéis que esta vida presente é transitória. Ainda não estamos no destino final. Pertencemos a outro reino. Por isso, devemos viver com desapego às estruturas passageiras deste mundo e manter os olhos fixos na pátria celestial. O coração do crente precisa estar moldado por aquilo que é eterno, mesmo enquanto caminha no meio do temporário. Além disso, a forma como Abraão negocia o sepulcro de Sara é um modelo de integridade e sabedoria. Ele age com respeito pelas autoridades locais, honra as normas estabelecidas e não tenta se aproveitar de sua posição espiritual para obter favores terrenos. Em um tempo de tanta corrupção, astúcia e manipulação, o povo de Deus é chamado a agir com transparência, humildade e justiça, mesmo quando isso significa pagar um preço alto. Abraão comprou um terreno que, por promessa divina, já lhe pertencia. Isso revela um espírito submisso à soberania de Deus e disposto a esperar pelo tempo certo. Devemos aprender a ser fiéis nas pequenas coisas, mesmo quando sabemos que Deus já nos prometeu coisas maiores. O quarto ensinamento está na forma como a fé de Abraão se manifesta em gestos concretos. Comprar a caverna de Macpela foi um ato de fé, um sinal visível de confiança em uma promessa invisível. Ele não precisava de todo o território para acreditar no que Deus lhe havia dito. Um pequeno pedaço de terra já era suficiente para reafirmar sua esperança. Essa atitude nos desafia a viver uma fé prática, não apenas teórica. Deus nos chama a tomar atitudes hoje que refletem a confiança no que Ele fará amanhã. Mesmo que ainda não vejamos o cumprimento total das promessas, somos chamados a viver como se elas já fossem realidade, porque Deus é fiel. Por fim, Gênesis 23 nos ensina que a esperança do povo de Deus está firmada não nesta vida, mas no que está por vir. A morte de Sara e sua sepultura não são o fim da história, mas parte do grande plano de redenção. A caverna de Macpela se tornou um símbolo de esperança, porque ali descansavam os corpos daqueles que aguardavam a ressurreição. Abraão sabia que a promessa incluía mais do que uma terra física, ela apontava para algo eterno. Isso nos convida a viver com a perspectiva da eternidade. Nossos dias são curtos, nossas perdas são reais, mas nossa esperança é inabalável. O túmulo não é o fim para aqueles que pertencem a Deus. A morte foi vencida, e é isso que molda nossa maneira de viver, de sofrer, de esperar e de perseverar. Em meio à dor do luto e da separação, Gênesis 23 nos oferece um consolo profundo. O nosso Deus não é indiferente à nossa dor, nem é ausente nos momentos sombrios. Ele está presente, Ele sustenta, Ele guia. O capítulo inteiro, embora silencioso quanto às falas divinas, é repleto da presença de Deus nos bastidores da história, conduzindo cada detalhe, cada decisão, cada passo de Abraão com soberania e cuidado paternal. É comovente perceber que o primeiro pedaço da terra prometida a Abraão foi um túmulo. Isso nos ensina que Deus redime até a morte.
que ele transforma a sombra do vale em lugar de esperança, que a eternidade começa a se revelar justamente onde o mundo vê o fim. E essa verdade brilha ainda mais intensamente quando nos lembramos de que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, também foi colocado em um túmulo emprestado. Ele, que é o herdeiro de todas as promessas, experimentou a morte, para que os que nele creem não tivessem que temê-la jamais. Gênesis 23 nos convida a olhar para o Cristo ressurreto, que morreu em nosso lugar e triunfou sobre a sepultura. O túmulo de Sara foi comprado por Abraão com prata, mas o nosso resgate foi pago com sangue, o sangue do Cordeiro Eterno. Por causa disso, podemos viver com esperança, mesmo em meio às perdas, com coragem, mesmo quando somos peregrinos, e com alegria, mesmo quando atravessamos desertos. O que nos aguarda não é um fim, mas o cumprimento glorioso de uma promessa eterna. Portanto, seja você alguém que hoje está em meio à dor, ou alguém vivendo a realidade da espera, ou ainda alguém que se sente deslocado neste mundo. Lembre-se, o mesmo Deus que cuidou de cada detalhe na vida de Abraão e Sara é o Deus que vela por você. Ele não está distante. Ele está preparando algo maior, mais profundo, mais eterno. E enquanto isso, Ele o convida a caminhar com fé, a viver com integridade, a confiar em suas promessas e a manter os olhos fixos em Cristo, aquele que venceu a morte e abriu o caminho da verdadeira terra prometida. E enquanto isso, Ele o convida a caminhar com fé, a viver com integridade, a confiar em suas promessas e a manter os olhos fixos em Cristo, aquele que venceu a morte e abriu o caminho da verdadeira terra prometida. Você é amado. Você não está sozinho. E seu futuro, por mais incerto que pareça aos seus olhos, está guardado nas mãos do Deus que nunca falha. Viva cada dia à luz dessa esperança. E nunca se esqueça, o túmulo vazio de Cristo é a maior prova de que nenhuma promessa de Deus deixará de se cumprir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.